Anteriormente, Ian estava lutando contra Garin, mas Mo intervém, proclamando que o teste acabou, e notifica Ian de que sua classificação é de nível alto, e que ele passou no teste especial, e de agora em diante, ele faz parte das forças especiais. Ian percebe que o espadachim mais forte o deixou sozinho. Em sua primeira missão com o esquadrão de elite, ele se vê perdido em território inimigo, enquanto a chuva cai forte. Então, Ian fica parado, ainda incapaz de descobrir uma solução, já que a maior parte de seu dom foi direto para a terceira perna, em vez de seu cérebro. Mas então, uma raposa aparece e o cumprimenta. Felizmente para Ian, ela não o destrói instantaneamente. Em vez disso, parece que ela é realmente amigável. É então revelado que a reputação de Ian excede, já que todas as mulheres agora sabem sobre seu dom especial. Acontece que seu gigante é muito mais útil do que conhecimento ilimitado. Então, ele apenas diz, prazer em conhecê-la. Um flashback ocorre, exatamente 2 horas atrás, quando o esquadrão Garimbi volta para a sede, em uma carona, onde Ian é apresentado ao resto do esquadrão, onde encontramos Sérgio, o nerd. Depois, Bernardo, um cara que parece adorar pão de porco. Wong, o hipster com 2 brincos, e claro, o capitão do grupo Garimbi, Garin. Acontece que há 6 membros, mas ele está atualmente em uma missão secreta, então o homem misterioso será revelado mais tarde. No entanto, enquanto estava ocupado cuidando da própria vida, Sérgio tenta chutá-lo na cara, mas Ian se esquiva com facilidade. Sérgio então começa a rir como uma garotinha, feliz por Ian ser capaz de se esquivar de seu ataque surpresa, pois isso prova a ele que ele não é um lixo aleatório. Então ele continua seu ataque, mas Ian usa a ajuda da cabeça de Bernardo para se esquivar. Eventualmente, Ian fica irritado, o suficiente para contra-atacar, conseguindo acertar um golpe no rosto de Sérgio, fazendo com que seus óculos voem ao pôr do sol. O golpe foi bem dado nele, pois nosso nerd provavelmente está com ciúmes, porque Ian tem uma bananeira melhor do que a dele. Independentemente disso, tanto Wong quanto Bernardo estão se divertindo com o que acabou de acontecer, então eles se esforçam ao máximo para não perderem nada. Infelizmente, Ian cometeu um erro fatal, que fez com que acidentalmente ele caísse da caravana, e o esquadrão não parou para esperá-lo. Mas Sérgio o ajuda, jogando uma espada e um pergaminho, para ajudá-lo em sua jornada para a sede. Sérgio grita, dizendo que se ele sobreviver à viagem de volta para a sede, eles organizarão uma grande festa de boas-vindas. De volta ao presente, Ian apresenta seu nome verdadeiro para a raposa. Ele está um tanto perturbado, porque uma garota aleatória o está chamando de príncipe da mandioca. Mas a raposa não se importa, pois está muito ocupada pensando consigo mesma, de como ela deve ser sortuda por topar com o próprio Kid Bengala. Ela então embainha sua espada, dizendo ao ansioso Ian para relaxar, pois ela não vai pedir reforços do esquadrão das raposas, mas então, ela o atacou, já que a raposa só podia olhar para Ian, como se ele fosse algum tipo de bolo de chocolate que ela não quer compartilhar com ninguém. Ela então se apresenta como Priscila, uma membro estrela das raposas, e assim como Dambi, ela diz a ele para lembrar o nome dela, como se a missão de destruição da caverna estivesse prestes a acontecer. Mesmo assim, Ian permanece em posição de combate, enquanto Priscila está ocupada, se perguntando por que ele tem uma forma tão desleixada, e está equipado apenas com uma mísera espada. Ela então pensa consigo mesma, que ele deve ser uma isca, já que está sozinho sem reforços, mas ela não se importa se tem um esquadrão inteiro escondido. Ela afirma que desistiria de jogar Roblox, apenas para experimentar o presente que Ian tem, enquanto ela está pronta para sua fruta mítica. Ela então avança, mas Ian permanece firme, esperando o momento perfeito para contra-atacar. Em apenas um piscar de olhos, a batalha termina, quando Ian consegue desviar do ataque de Priscila. Ela tropeça e cai no chão. Ela ficou chocada, ao encontrar uma espada bem ao seu lado, fazendo ela se render. Ian então aparece na frente dela sorrindo, enquanto afirma que ganhou, dando-lhe o conselho de que ela só perdeu porque baixou a guarda. Ian então olha para ela como uma garotinha apaixonada, enquanto pede gentilmente o seu colar. Priscila fica inicialmente chocada com seu pedido, mas ela cede, depois que Ian ordena que ela lhe dê o colar. Como tal, uma raposa carmesim finalmente admitiu a derrota. Assim, o time de elite Garimbi mais uma vez mantém seu recorde de vitórias. Ao receber o colar dela, Ian pensa que este é o seu segundo, incluindo aquele com a deusa, mas poderia ter sido o terceiro, se Dambi tivesse dado dela. No entanto, descobrimos que Ian curte as mais cheinhas, então ele exige que o ritual ocorra ali e agora. Assim como acontece com a tradição, ele se prepara para destruir a caverna do dragão, e como diz o lema de Ian, quem dispensa é o exército. Mas, felizmente para Priscila,
Ian é um cavalheiro, então ele estende o cachecol como se fosse um cobertor improvisado, para que nenhum dos dois fique com manchas de grama. Enquanto Priscila tira as roupas, os olhos de Ian ficam tão esbugalhados, que parece que ele tem um vislumbre do céu. Eventualmente, ele dá o bote, e nós descobrimos que Priscila é realmente baixinha. Enquanto o ritual do bolo de arroz continua, Priscila se pergunta, como Ian poderia ser tão habilidoso, e por que parece que Ian está cheio de mel. De qualquer forma, resumindo a história, Ian revela o gigante, que enviou Priscila para outra dimensão, assim como fez com Danby alguns dias atrás. Enquanto isso, o resto do seu esquadrão procura por ela, e é uma experiência muito peculiar, a forma com que Priscila simplesmente desapareceu sem avisos. Como se Ian agora fosse algum tipo de deus, seus rostos se iluminam, quando começam a falar sobre o príncipe da mandioca, ajudando elas a aliviar a miséria enquanto procuravam na chuva. Então, uma das garotas percebeu que há um futuro em que Priscila está mantendo o arenque só para ela agora, mas então, um homem misterioso é revelado, perseguindo elas no topo das árvores. De volta à área do bolo de arroz, Ian faz Priscila prometer que cuidará bem de seus futuros filhos, então ela começa a chorar, incapaz de acreditar que um lobo pudesse ser tão legal. Terminado o encontro, ele caminha pela floresta, enquanto Priscila observa, afirmando que ele foi um cavalheiro até o fim. Ela então cai de joelhos, segurando sua espada com força, enquanto ela relembra a batalha que a fez ser incapaz de se mover. Enquanto Ian continua sua jornada em direção à base, uma arqueira começou a acompanhar cada um de seus movimentos. Ela acaba comentando que não acredita que Priscila perdeu para um fracote, então ela aponta a flecha direto para as pernas dele, e afirma que se ele não conseguir se mover, ela poderá beber o mítico milkshake de príncipe sem precisar matar ele. Mas, antes que ela pudesse disparar a flecha contra o indefeso Ian, o homem misterioso aparece por trás dela, ordenando que ela não emita um único som. Ele então sussurra para ela segui-lo silenciosamente, ou então ela encontrará uma terceira perna surpresa. Ao vislumbrar seu rosto, ela percebe que é o lendário Alex da Garin B, o segundo mais forte depois de Garin. Avançando algumas horas depois, quando a escuridão começa a envolver o céu noturno, Ian começa a se perguntar se ele realmente conseguirá chegar na base hoje. É então revelado que ele chegou totalmente intacto, para a surpresa de todos. Ao chegar, as pessoas já são rápidas em zombar dele, devido a como ele parece um menino pouco viril. Mas para sua surpresa, Serge interfere, mandando todos relaxarem, revelando como ele ficou cara a cara com Garin. Como tal, mesmo os cosplayers de Street Fighter não conseguiam entender como alguém que se parecia com Ian poderia fazer tal coisa. Mesmo assim, Serge o afasta dos noobs, levando-o direto ao comandante da Elite Garin B. O comandante fica surpreso, ao ver que o novo integrante não perdeu nenhum braço, pois a maioria não sobrevive à viagem até a 7. Ele então nota o quão rápido ele conseguiu encontrar o caminho de casa, então o dispensa após recebê-lo, pedindo-lhe que descanse um pouco. Serge o leva para seu novo quarto, e ao mesmo tempo, informa que ele pode baixar a guarda, pois agora é um deles. Ao chegar em seu novo quarto, Ian descobre que vai dividir o quarto com o Wong. Wong ordena que ele se lave, pois ele não quer sentir nenhuma catinga de sovaco. No entanto, sem que Ian perceba, Sérgio parece estar enviando um sinal sorrateiro para Wong, então Ian sai para tomar um banho. Wong então se oferece para ajudá-lo a aquecer o banheiro, e então ele relaxa perto da fornalha, cortando lenha como um sigma com só um dedo. No final ele sorri, como se ele e Sérgio tivessem algo planejado para a noite. Dentro do banheiro, Ian se lava, apreciando quão quente a água está. Infelizmente, seu tempo de paz é interrompido, pelo homem que zombou dele mais cedo, falando sobre o quão quente o banheiro estava. Quando Ian não está olhando, o tarado dá uma espiada na sua anaconda, e não entende o motivo de Ian ser chamado de príncipe da mandioca. Mas então, o homem olha horrorizado, quase como se quisesse gritar, enquanto ele observa a plantação de banana de Ian se expandir com uma ferocidade jamais vista. Agora, para esclarecer, o foguete ligou os propulsores, não por causa do cara, mas porque ele começou a pensar no que aconteceu antes. Agora, com o homem testemunhando como é o verdadeiro gigante do príncipe, ele corre para o outro canto do banheiro, enquanto Ian, sem saber, lava seu cabelo. Na manhã seguinte, durante o nascer do sol, o comandante segura o colar de Priscila, incapaz de acreditar que Ian foi capaz de realizar um feito tão grande. Então, ele pede a Alex que confirme sua conquista, e ele faz. Assim, o comandante pergunta se ele conseguiu atirar sua semente de banana, ao que Ian afirma envergonhado. Portanto, os membros do grupo ficam surpresos, como um garoto magrelo como Ian conseguiu conquistar a fera que é Priscila, já que ela é basicamente um touro reencarnado em um corpo de mulher.
Enquanto isso, o comandante levanta o punho parabenizando Ian, e revela que nenhum homem tinha conseguido sair daquele teste na selva sem um único arranhão. Acontece que Priscila é na verdade uma capitã, assim como Garin e Yara. E por isso ela é bastante conhecida pelos esquadrões de elite. Ela é tão forte que quando faz um único som, todos os animais da floresta começam a correr. E ela também detesta os lobos de todo o coração. Então, nosso menino tem sorte, pois parece que o reino das meninas está enlouquecendo, ao pensar no príncipe gigante, pois cada uma delas arriscará a vida pela banana mítica. E assim, com a adição de Ian, o comandante avisa o esquadrão que os lobos negros provavelmente lhes darão outra missão de aquisição. Embora super cautelosos com a ideia de que a dificuldade de sua missão seja ainda maior, o comandante diz que eles não têm escolha, pois se trata de uma ordem imperial. Como tal, o trio lança um olhar mortal para Ian, provavelmente com ciúmes, porque ele é um príncipe gigante, enquanto eles estão ocupados sendo a média mundial. Após a reunião, o comandante leva Garin para o lado, avisando para cuidar bem do mais novo. Agora imagine ser forçado a ser o mentor de alguém que roubou sua garota. Enquanto isso, Wong dá um tapa no ombro de Ian, dizendo-lhe para não ficar tão nervoso, já que ele afirma que não importa o que aconteça, enquanto ele estiver por perto, seu colega de quarto sempre estará lá para ajudá-lo, embora ele pareça muito suspeito. Porém, quando o esquadrão sai da sala de instruções, Ian rebate, contando aos demais que ele não está nervoso, ao contrário deles. Na manhã seguinte, o terreno se encontra além das defesas da nação dos homens. 4 deles estão sentados no topo de uma montanha com vista para um vale, enquanto incomodam Ian, querendo saber o que ele pensa, já que é sua primeira missão de campo real. Mas Ian parece absolutamente pasmo, como se estivesse vendo o mundo real pela primeira vez, já que ele está sempre ocupado jogando Roblox na linha de frente. De qualquer forma, eles o chamam de novato, zombando de como Ian está perdido olhando para a vista, incapaz de realmente acreditar no mundo em que vive. No entanto, seu estado de sonho é destruído, quando ele ouve Bernardo falar sobre como essa alma será levada hoje. O rosto do menor murcha, e se transforma no que parece ser algo que você não consegue descrever no YouTube. Ele então diz como odeia Bernardo, chamando-o de tartaruga ninja. Mesmo assim, eles continuam sua missão, onde Ian descobre que estão procurando algum tipo de flor, e que a chamam de garra da águia azul. Wong então começa a reclamar, sobre como um cidadão comum nunca saberia como é, mas Ian olha para ele, como quem está falando, quem perguntou. Wong então saca uma engenhoca medieval para descer a montanha, já que eles não têm foguetes. Após colocarem à força o item no chão, o esquadrão salta instantaneamente sem hesitação. De repente, Karin surge do nada, e em vez de descer a montanha com a corda, ele simplesmente pula, então Ian só pôde ficar olhando. Alex se aproxima de Ian, empurrando-o da montanha, para que ele possa descer, já que ele está farto do papinho dele. Agora, essa é uma maneira de começar a missão, enquanto Ian começa a cair rapidamente, gritando o tempo todo, enquanto a corda se enrola em sua cintura. Enquanto isso, no país das mulheres, as garotas dos esquadrões de elite começam a se reunir. Uma voz grita com elas, ordenando que vão rápido, e coloquem todas as armaduras. Tana então invade o quarto de Ara, e grita com ela, alegando que os lobos começaram a se mover. Ara é pega de surpresa com a súbita notícia, então ela para de comer, porque não quer sofrer um acidente nas calças durante a batalha. Ela mal pode esperar para destruir todos, embora ela ainda tenha um pouco de torrada de chocolate no rosto. Mas então, Ara canaliza sua preguiça interior, enquanto ela se recusa a se mover, já que está ocupada digerindo a comida. Então, Tana tem que arrastá-la para a sala de estratégia. Depois, vemos Priscila sem armadura, sendo interrogada pelo alto escalão, enquanto as notícias começavam a se espalhar como um incêndio. Yvonne, uma membra do alto escalão, e parte dos espinhos negros, que repetidamente questiona suas perguntas, recusando-se a acreditar que um lobo seria tão gentil, e o resto das membros dos espinhos negros começam a ficar confusas, incluindo Priscila, como ela confirma tudo o que eles estão perguntando. O príncipe da mandioca agora alcançou o status masculino Ultra Sigma, já que as espinhos negros descobriram que ele fez Priscila explodir 3 vezes, algo que nunca tinha acontecido antes. Como tal, cada garota quer ainda mais um pedaço do príncipe, querendo ser Priscila apenas pela experiência celestial. Infelizmente, nossa impetuosa Priscila tem suas chamas extintas, enquanto Yvonne a retira de suas funções, encerrando a investigação ali mesmo. Ela então ordena que Priscila se encontre com a equipe médica, pois eles estão prontos para cuidar dela, já que garantir que as sementes de banana brotem é agora sua missão principal na vida.
De temível terremoto destruidor para apenas uma mera cidadã, forçada a esperar 9 meses para voltar à ação. De volta ao quartel-general das Forças Especiais Femininas, todos começam a desocupar, pois todas recebem a ordem de retornar ao quartel-general principal. Mas, Helena e Bia ainda se encontravam em pé, pois sua capitã ainda não está pronta para partir. Enquanto o resto das garotas das Raposas Carmesim se reúnem, Ara ainda não foi encontrada em lugar nenhum. É revelado que Ara está no banheiro, e ela fica sentada lá por mais de meia hora, mas Tana se cansa de suas travessuras, então ela gritou com Ara, acidentalmente fazendo com que Ara terminasse seu ritual diário antes da batalha. Enquanto as duas saem, Ara vê Priscila sem armadura ou armas, acompanhada por um espinho negro. Mas, finalmente, a capitã entra em ação, enquanto empurra Tana para longe, caminhando ferozmente em direção a Priscila. Ela então agarra o rosto de Priscila, e em vez de destruí-la por ter ido atrás de seu homem, ela apenas a encara. Ela sussurra, perguntando a Priscila como foi a experiência, em relação a finalmente extrair uma semente. Priscila responde, dizendo que foi ótimo ter um foguete preso nela, pois ela não sabia que era possível vivenciar algo tão sobrenatural. No final, Ara sai pronta para brigar, e ao mesmo tempo, diz a Priscila para cuidar bem de si mesma, pois está orgulhosa dela. Infelizmente, antes que ela consiga sair da sala, a comandante das Forças Especiais agarra seu cabelo, repreendendo ela por estar tão atrasada. Então, ela se vira para Tana, com um olhar sério, ordenando que ela se certifique de que o Esquadrão Garimbi tenha uma derrota completa. Ela então finalmente solta Ara, ordenando que a mulher mais forte do planeta se certifique de obter o máximo de informações possível do Príncipe da Mandioca. Depois de soltar seu cabelo, ela atribui toda a culpa do ataque a Ara, ameaçando ela, de que se Ian for considerado indigno de seu poder, então ela mesmo o destruirá. Yvonne também a lembra que ela tem um mês para se preparar para o duelo no Pussil, então, ela precisa ter certeza de que realmente está decidida. Priscila então interfere, dizendo a Ara para não subestimar Ian. Ela precisa se apressar para seu homem, enquanto todos os peixes no oceano correm apressadamente, para garantir que eles cheguem primeiro ao Príncipe da Mandioca. A partir de agora, todos os esquadrões de elite da Nação das Mulheres foram enviados para deter o Esquadrão de Garimbi, mas principalmente, porque querem um pedaço do príncipe. Você pode então ouvir centenas de garotas começando a rir simultaneamente, enquanto todas cantam Príncipe da Mandioca, alegando que não permitirão que ele descanse ou respire se colocarem as mãos nele. Enquanto isso, Ian olha para o céu, perguntando-se por que está ouvindo o som dos pássaros rindo continuamente, mas ele ignora isso, sem perceber o que está no horizonte. Avançando para o Palácio Imperial do Reino das Mulheres, algumas mulheres do alto escalão falam sobre o declínio de suas taxas de natalidade. Finalmente conhecemos a atual rainha da Nação das Mulheres, enquanto ela fica lá ouvindo seu gabinete, discutindo os problemas contínuos. O nome dela é Cecília, e ela usa um vestido próprio para a rainha das Raposas Carmesins. Sua Majestade então pede licença para sair da sala, alegando que tem assuntos urgentes para tratar. Ao sair da sala, o gabinete dirige-se à capitã real da guarda, perguntando sobre o próprio Príncipe da Mandioca. Independentemente disso, Yvonne desvia as perguntas sobre o príncipe, e em vez disso, as informa sobre como os lobos estão totalmente obcecados em coletar a garra da águia azul. Embora elas tenham se esforçado ao máximo na investigação, elas ainda não têm ideia de por que eles querem a flor, mas ela sabe que isso não é um bom presságio para o reino. Então, por enquanto, ela está se concentrando nos preparativos para o próximo ritual Goma. É então revelado que o ritual Goma tem esse nome em homenagem aos deuses, e é um evento para ajudar a controlar a população de ambas as nações. Basicamente, resumindo a história, a cada 2 anos, uma trégua é assinada, apenas para que as mulheres e homens do planeta possam experimentar como é brincar no pula-pula em um local específico durante um dia inteiro. Até a rainha está ansiosa por isso, pois está ocupada pensando no próprio Príncipe da Mandioca. Mesmo assim, a rainha faz um gesto, para que suas guardas dos espinhos negros saiam do recinto, enquanto ela está ocupada se preparando para fazer algumas coisas suspeitas. Ela então veste um manto, frustrada com a ideia de que Ara está querendo reivindicar seu trono. Então ela decide aliviar um pouco de seu estresse, e para isso, ela entra em uma banheira gigantesca, saudada, pelo que parecem ser lobos capturados, chamando a rainha de Sua Majestade. Depois de se sentar, ela faz um gesto para que os garotos se aproximem dela, e começam a se divertir. O que vai acontecer a seguir? Será que Ian e seus companheiros vão conseguir completar a missão? Para saber o que vai acontecer, deixe o like, e comente se você quer ver mais dessa incrível história.